Romanos 8, do verso 1 até o verso 6, está escrito assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Meus irmãos, é bom a gente meditar na palavra do Senhor. Sempre traz direção para a nossa vida, enriquecimento para a nossa vida, alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E esse texto, por demais, é conhecido da Igreja do Senhor Jesus, onde o apóstolo Paulo, sempre nas suas epístolas, ele se prende muito a esse tema sobre o cuidado da vida espiritual e a luta na vida espiritual contra as coisas aqui deste mundo, as trevas, o inimigo, o mundo, a carne. E aqui nesse texto sagrado ele traz esta palavra gloriosa, quando ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando nós lemos esse texto sagrado aqui, nós entendemos que cada um está fazendo, ou estamos fazendo, força para estar andando conforme a orientação, a direção do Espírito de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que veio morar em nós, a Trindade, como diz João no capítulo 14, o versículo 23, quando ele diz: e viremos, João 14 e 23, a palavra do Senhor afirma isso quando ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Então o Espírito Santo mora em nós. Pai, o Filho mora em nós. E por isso sempre estamos fazendo força para andar na direção do Espírito. E quando ele fala aqui sobre esta natureza pecaminosa que fomos afetados por ela, ele faz menção em Gálatas, no capítulo 5, também sobre a importância de estarmos andando, guiados, dirigidos pelo Espírito, quando ele diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo desse jugo, como Paulo fala aqui. Agora, quando nós começamos a caminhar pela palavra de Deus, quando Paulo fala a inclinação da carne, a inclinação do espírito, isso é muito importante para a gente meditar nisso e afincar o nosso conhecimento com relação à nossa própria vida espiritual. Em Gênesis, no capítulo 2 e o verso 7, quando Deus criou o homem, ele disse uma coisa interessante aqui: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando a Bíblia diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, até aí está tudo bom, tudo bem. Por quê? Nesse aspecto que eu estou falando, formou o homem do pó da terra, e quando aquele homem estava formado ali, sem espírito, sem alma, tudo bem. Mas depois que Deus asssoprou nos narizes, a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Enquanto estava ali aquele, podemos dizer na nossa linguagem, aquele boneco inerte, sem ver, sem falar, sem sentir, sem pensar, não podia acontecer nada, não ia acontecer nada. Mas depois que o sopro e a vida entrou, o homem foi feito alma vivente. E quando ele foi feito alma vivente, ali já estava a visão, a audição, olfato, paladar, tato e 5 sentidos já estavam ali. E ali já tinha desejos, vontades, sentimentos, pensamentos. Quando o homem foi feito alma vivente. Agora, quando a gente vê aqui, meditando na palavra do Senhor, foi um momento tão bom para o homem e para Deus, para a criação, para Deus também, claro, o Criador, porque quando a gente lê em Gênesis 3 e 8, naquela decadência humana, tem uma expressão interessante que deixa claro que antes da queda o homem tinha perfeita harmonia e alegria e convivência com Deus, quando diz assim, e ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então deixa claro que quando Deus fez a sua criatura, Deus tinha prazer de estar com aquela harmonia, com aquela comunicação com o homem. Porque se existe uma coisa que Deus fez e teve prazer claro na criação, até porque em Gênesis 1, no último versículo do capítulo 31, diz assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, Deus fez o homem, Deus fez você, Deus fez a mim. E quando a pessoa, um artista, quando faz uma obra de arte que admira, e alguém admira, a pessoa sente prazer de olhar aquilo, prazer de ver aquilo. E Deus, quando olhava para Adão, para a criação dele, Deus tinha prazer de conversar, de estar em harmonia. É tanto que Deus fez essa expressão, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é coisa muito grande para um ser humano como nós. Mas os irmãos sabem que ali Satanás já estava tentando, já tinha sido expulso do céu, e ele veio para se opor a Deus e desfazer as coisas de Deus, e tentou o primeiro casal, o homem pecou, e ali começou toda a dificuldade. É quando a gente começa a meditar sobre a natureza pecaminosa. Por quê? Porque após a queda do homem, ali a gente vê entrando no homem, antes não tinha essa natureza pecaminosa antes do pecado, mas em Gênesis, no capítulo 3
e o versículo 7, quando diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Foi ali que entrou essa natureza difícil, essa natureza decaída. Quando no versículo 10 diz assim: e ele disse, ouvira, quando Deus chamou ele, não pôde mais ter aquela harmonia, responder. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Foi aí onde começou as consequências na vida da criatura humana. Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que antes disso aqui, Deus fez o homem, que se existe uma coisa difícil na vida do homem, pela Bíblia rapidamente a gente vai ver que é essa natureza pecaminosa, decaída, inclinada para o mal. Agora, antes, a gente vê em Eclesiastes 7 e 9, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem reto, o homem perfeito, e ele buscou muitas invenções. E quando a Bíblia já disse aqui em Gênesis 1 e 26, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus é perfeito. Aí Deus fez e criou o homem assim. Agora, por que precisamos assim, de vez em quando, dar uma lida, dar uma olhada na Bíblia Sagrada para conhecer sobre essa natureza pecaminosa? Porque não só ficou em Adão. Todos nós descendemos dele e, por tabela, herdamos esta natureza decaída. A Bíblia Sagrada diz que nós, daí então, somos também semelhança no aspecto humano de Adão. Gênesis, no capítulo 5, e o versículo 3, ele diz assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Aí nós passamos a herdar essa semelhança de Adão nesse aspecto humano, que também Paulo, ele corrobora com essa afirmação em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, quando ele diz assim, na palavra do Senhor está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, não escapou ninguém. Por mais bom que você seja, tu não escapasse. Ninguém escapou. Oh, irmãos, todos nós experimentamos agora essa natureza. Mas vamos caminhando aqui pela palavra de Deus. Deus é tão bom que, pela sua bondade e misericórdia, ele mandou Jesus para que nós participássemos, somos participantes dessa natureza adâmica, humana, pecaminosa, mas também somos participantes agora também da natureza divina. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, o versículo 1 e 3, ele diz, 1 a 3, diz assim, o 2 diz assim: graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Cristo, como o seu divino poder nos deu o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou à sua glória e virtude. Mas ele fala da natureza divina que nós também participamos. Bendito
Deus e Pai, ele diz aqui. Muito bem. O versículo 1, capítulo 1, 3 e 4, é isso mesmo. Ele fala aqui que bendito seja o Deus e Pai, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pela herança incorruptível, incorruptível, a que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ele fala da bondade e de Deus que nos deu, através de Cristo, a participar da natureza divina, através de Jesus. Agora, quando a gente olha sobre essa natureza divina que Cristo fez a gente participante, a gente vê que nós herdamos descendemos de Adão, mas Jesus não descendeu de Adão. Jesus, ele veio do céu para nos fazer participantes dessa natureza divina. Anotei aqui algumas coisas rapidamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 45, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Hebreus, no capítulo, estamos estudando a palavra de Deus, é bom sempre fazer a referência, nós fizemos algumas anotações. Hebreus, no capítulo 2 e o versículo 14, Jesus participou também destas coisas, quando diz aqui: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E Deus, sabendo do perigo dessa natureza decaída, mandou, como falei, nosso sumo sacerdote para se compadecer de nós, o nosso Senhor Jesus. Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deus sabia que ia ser muito difícil para mim. Deus sabia que ia ser muito difícil para você chegar no céu convivendo com essa natureza pecaminosa, tendenciosa para o pecado, em oposição sempre das coisas do céu, das coisas de Deus. E no propósito de Deus, mandou o sumo sacerdote, que é o intermediário entre Deus e o homem. Aí Jesus, como já falei aqui, mostrei na Bíblia, ele não descendeu de Adão, veio de Deus, mas ele participou dessa natureza pecaminosa que você tem, que olhando aqui pela Bíblia, quando Paulo começa a falar, você começa a identificar a sua debilidade espiritual cotidiana, convivendo com você mesmo.
já é sabido de todos que nós temos 3 combates fortes, que é contra o mundo, contra o diabo e contra essa natureza pecaminosa. Um dos nossos combates que é muito difícil de conviver é com a nossa natureza, porque ela mora com a gente. Romanos, no capítulo 7 e o versículo 19, ele diz assim: porque não faço o bem mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em esta natureza que habita em nós, como diz o apóstolo Paulo aqui. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, isto eu faço. Aí diz assim, por causa do pecado, essa natureza que habita em mim. Mas caminhando aqui pela palavra de Deus, por que é difícil a gente combater com essa natureza? Porque a luta contra o inimigo é difícil? Ninguém venha dizer que é fácil combater contra um inimigo de nossas almas, que o mundo espiritual das trevas é uma realidade, ninguém deve subestimar, porque é espírito e nós somos humanos, são invisíveis, e nós estamos lutando contra o invisível. A gente só escapa, só vence e vai vencer, porque Jesus entrou no circuito. Porque de você mesmo, de mim mesmo, a gente não tinha condição nenhuma de combater contra as trevas. 1 de Pedro, no capítulo 5 e o verso 8, quando ele diz que o inimigo está ao derredor, está fora, né? Está ao derredor, bramando como leão, tragando aos que podem tragar. 5 e 8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, de 1 de Pedro, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele faz a pressão do lado de fora. Do lado de dentro, quem está é o Espírito Santo, é Jesus. Mas você que é crente em Cristo Jesus, acredito que você já percebeu essa pressão que o inimigo muitas vezes faz para lhe intimidar, para lhe colocar medo, para te dar sua alegria, para tirar sua paz. Agora ele está do lado de fora. De vez em quando ele consegue fazer essa pressão naquele crente que conhece pouco a Bíblia, através de um pressentimento, através de um sonho, através de uma palavra de alguém que foi emocionado em nome de Deus, mas que não foi Deus. É por isso que o crente precisa andar afinado com a palavra de Deus, porque o que tem por aí de gente se fazendo de Deus, acabando com a vida moral e emocional de muita gente que não conhece a palavra de Deus. Basta ter um sentimento contra aquela pessoa e profere uma palavra em nome de Deus. A pessoa às vezes não tem um conhecimento bíblico, não está afinado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus. Aí quando recebe aquela palavra fica morrendo psicologicamente. Às vezes aquele sonho ruim que o inimigo, porque tem sonho que vem de Deus, tem sonho que é fruto do seu movimento diário
conjunto de coisas da nossa vida, e tem sonho que vem de Deus, não vou explicar esse detalhe. E o inimigo muitas vezes coloca sonho na sua vida para você ficar espiritualmente perturbado. Você fica sem paz para orar, sem paz para trabalhar, sem paz com a família. O inimigo tem várias armas para estar pressionando a vida do crente do lado de fora. É por isso que crente não anda dirigido por sonho, ainda que Deus fale através de sonho. Crente não anda dirigido por profecia, ainda que Deus fala por profecia. Crente não anda dirigido por sentimento do coração, ainda que Deus dá sentimento, mas a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Crente anda dirigido pela palavra de Deus. Você tem sonho bom, sonho ruim, sonho... E de vez em quando, como na igreja tem várias pessoas, são um público homogêneo, de vez em quando a gente encontra um irmão que está aperreado pelo sonho que teve. Às vezes é sonho com a roupa suja, às vezes é sonho carregando um garrancho nas... Opa, é porque a gente encontra muitas coisas, né? E às vezes a pessoa vem perturbado. A irmã teve um sonho comigo e veio me contar que eu vinha com uns garranchos nas costas. Isso aí, ela disse que eu estou atrapalhado. Eu digo: ô irmão, vem cá, para aí. Tu pecasse foi? Não. Você se prostituiu? Não. Você roubou? Você fez o quê? Nada. Ô irmão, vai orar. Isso é pressão do inimigo para tirar a tua paz. Pega a tua Bíblia, lê a tua Bíblia, se dirige pela tua Bíblia. A Bíblia é o prumo que nos deixa aprumado na vontade de Deus. Por isso que crente que lê a Bíblia, come a palavra, se alimenta da palavra, estuda a palavra, não fica enganchado com essas coisas. Porque está assim, ó, de sonhador por aí. Está assim de dador de decreto. Mas você veio no culto de doutrina, ouvir a palavra de Deus, saber que você é participante dessa natureza pecaminosa, mas Jesus está com você. O inimigo está de fora, mas a sua natureza está dentro de você. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente não pode dizer isso com a nossa natureza pecaminosa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti à vossa natureza pecaminosa e ela fugirá de vós. Foge nada. Nascemos com ela. Depois que Adão pecou, crescemos com ela. E ela só vai morrer quando acontecer aquele estado inicial, que o boneco estava lá, inerte, só teve voz, visão, desejo, vontade, quando Deus assoprou. A Bíblia diz que quando a gente morrer, o corpo volta ao pó, e o espírito vai para Deus. Pronto. Quando teu corpo voltar ao pó, aí essa natureza não vai te aperrear mais. Algumas expressões na Bíblia, Paulo aponta para essa natureza pecaminosa, que nós convivemos com ela, que em algumas expressões fala da carne. Por exemplo, em Gálatas 5:4, quando Paulo fala das paixões da carne,
está apontando para essa natureza pecaminosa. Em Efésios 2:3, quando Paulo fala da vontade da carne, do desejo da carne, dos filhos da ira por natureza, está apontando para essa natureza pecaminosa. Colossenses 3:6, quando ele fala do velho homem com os seus feitos, está apontando para essa natureza pecaminosa que mora em nós. Agora eu acho interessante o apóstolo Paulo que ele deu uma experiência com ele mesmo. Porque alguém pode... Nós somos, a Bíblia manda a gente ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus é santo, sede santo, como santo é o vosso Pai Celestial. Mas você está convivendo com isso? Eu estou convivendo com isso. Paulo conviveu com isso e foi bem, como já li aqui um versículo, vou recapitular em Romanos, no capítulo 7, novamente, que é bom para fixar na mente. Eu acho interessante quando ele começa dizendo assim, no versículo 15, porque, o versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, aí ele diz, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, isto é, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer, isso aqui é importante, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em... Interessante que ele coloca aqui a realidade. Não é o pecado que habita em José, em Maria, em João, não. Porque às vezes a gente pode querer se eximir dessa situação tão difícil que é nato de cada criatura humana. Aí ele é bem enfático quando ele diz assim, mas o pecado que é essa natureza decaída que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Será que você nunca passou por essa experiência? Diz uma coisa, oh meu Deus, por que eu disse isso? Aí daqui a pouco esquece, diz de novo. Faz um procedimento, o Espírito Santo sinaliza lá, oh, vou fazer amanhã, daqui a pouco faz de novo. Por que é que você é traído por esses sentimentos? Por causa dessa natureza que mora dentro de você. O bem que eu quero, que eu não faço, que o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, tem um jeito de ficar livre dessa natureza? Não tem. Não tem um jeito, é conviver com ela. Agora, como conviver com ela? É difícil? É. Porque quando Deus te fez, te deu a visão, a audição, olfato, paladar, tato, no aspecto biológico. Aí você tem vontade, tem desejo,
tem impulsos, tem instintos, no aspecto psicológico, pensamentos, imaginação do coração. Veja como é difícil a situação de cada ser humano para lutar contra ele próprio. Você vencer você próprio. Aí Paulo começa falando em Romanos da gente viver no espírito para não cumprir essas concupiscências, essa inclinação da carne. Interessante é que se a gente não tiver cuidado, mesmo sendo um crente espiritual, um homem espiritual, se não vigiar, de vez em quando não sempre, o Adão velho está querendo que se abra só uma brechinha, para ele aparecer dizendo: olha eu aqui. Pedro, Tiago, João, junto com Jesus. Daqui a pouco, em João, no capítulo 18, verso 10, Pedro está lá no jardim, no Monte das Oliveiras, orando com Jesus. Está lá orando com Jesus. Pouco tempo depois, chegam para prender Jesus. Irmão Pedro, todos já sabem o temperamento que ele tinha, impulsos. Aquela pessoa que tem aqueles impulsos fortes, que é atraído por ele. Daqui a pouco, quando o soldado chega lá, que ele vê aquele maltrato com Jesus, o impulso chegou, Pedro pegou a espada, tome na orelha do sumo sacerdote, servo do sumo sacerdote, decepou, cortou a orelha de mal. Foi preciso Jesus pegar a orelha lá, ainda bem. O servo do sumo sacerdote foi bem-aventurado, porque Jesus estava ali, mesmo sendo ofendido, mas pegou a orelha. Ajeitou assim na hora. Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Mas Jesus tinha dito a Pedro lá na oração: vigiai porque na verdade o Espírito está, mas essa natureza decaída, chamada carne, ela é fraca. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a gente mesmo. De vez em quando, no mundo provocativo que a gente vive, tanto impulsos que partem de nós mesmos, como externo, é uma vigilância constante. Você vai no trânsito cantando: meu Jesus, tu é bom, tu és tudo para mim, alegre. Aí vem um motoqueiro, dá um piruleta ali na frente do carro, você bate, ele ainda diz um negócio com você e vai embora. Na hora, você para de cantar, dá vontade de acelerar, ir atrás para dizer coisa também. Ou não é assim? Não venha dizer. É essa natureza que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, mas não consigo. Mas graças a Deus que Jesus, ele veio nos dar a condição de ser participante da sua natureza divina também. Passando mais adiante, no Salmo 51, o versículo 5, tem uma expressão que Davi fala que eu acho interessante. O nosso pastor sempre diz: vamos abrir a Bíblia para confirmar com a palavra de Deus. Salmo 51 e o versículo 5, olha a expressão que ele diz aqui, eu acho interessante aqui.
Eis que em iniquidade eu fui, e em pecado me concebeu a minha. Interessante. Concebido em pecado. Só quem não, já falei aqui, quem não foi concebido em pecado foi Jesus. Porque ele não veio da descendência, não descendeu da natureza pecaminosa de Adão. Que a Bíblia diz que ele foi gerado em Maria pela obra e graça do Espírito Santo. E o próprio céu, o anjo deu testemunho disso a José quando ele viu Maria grávida, que não entendeu nada daquilo ali, e ele era um crente justo, e crente justo não defama ninguém. A Bíblia diz, para não defamá-la, ele colocou no seu coração deixá-la secretamente. Crente justo, crente salvo em Jesus, não defama ninguém, não difama. Só que quando ele estava nesse pensamento de dizer, Maria, Pai do Senhor, até nunca mais, de noite o anjo chegou e disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Jesus foi gerado pela obra e graça do Espírito Santo, mas a gente é diferente. Foi por isso que ele veio salvar a gente, veio socorrer a gente. Aí Davi diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado eu fui concebido. Interessante. Quando a concepção aconteceu, essa natureza já estava ali. Eu acho interessante um texto na Bíblia Sagrada, em Gênesis 25, 21 e 23, quando Jacó, Isaac deu o filho. Vamos ler aqui para a gente. Eu acho interessante esse texto, essa citação sagrada da Bíblia aqui, quando diz assim, Gênesis 25, 26. Aí diz assim, palavra do Senhor, 21, quando diz assim, e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, e por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Interessante isso aqui, é que o menino estava lá da barriga, não tinha nascido ainda. Aí começou a arengar dentro da barriga. Por isso que Davi disse, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Começou a arengar dentro da barriga, e ela sentiu a briga lá dentro, aquele rebuliço todo. Aí ela perguntou, foi orar, Deus, o que é isso aqui? Que negócio é esse aqui? É porque tem 2 povos aí no teu ventre. Eles lutam, e o maior servirá ao menor, como está escrito aqui na palavra de Deus. E quando nasceu, Jacó ainda saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Irmãos, quando se fala dessa natureza pecaminosa, entra esses sentimentos de impulso em todos os sentidos. Muita confusão que existe no meio, não estou falando para incrédulo não, para crente. Muitas confusões que existem no meio da igreja, muita gente coloca a culpa no diabo. Tu visse que fulana disse comigo, é o diabo, mas eu também vou dizer isso com ela. E às vezes não é nem o diabo está aproveitando
essa inclinação pecaminosa como ferramenta para semear discórdia, injúria, inveja, dissensão, ódio. Mas você veio aqui ouvir nesta noite que você deve vigiar essa natureza decaída que mora dentro de você, que mora dentro de mim. Como é, pastor, que eu venço essa natureza? O remédio está na Bíblia. Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Além dos outros terrenos que essa natureza caminha por ele, como por exemplo em Gálatas, no capítulo 19, quando fala das obras da carne, no capítulo 5 e o versículo 19, quando ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, e vai nesse caminho por aí, por onde a sua e a minha e a nossa inclinação, a nossa natureza caminha para que a gente se incline para as coisas da carne, como disse Paulo em Romanos capítulo 8 do texto lido. Aqui a palavra do Senhor, como li aqui, em Gálatas 5:22, em Romanos 6:6, também aqui está o remédio para isso, quando diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem, que é essa natureza, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí tem várias inclinações e tentações e impulsos que essa natureza pecaminosa que me aperreia, lhe aperreia sempre. E muitas vezes conhece um irmão que diz assim, muitas vezes a pessoa fica provocando aquele engodo que é da sua própria concupiscência e fica botando a culpa em A e B, e aí fica dizendo, sai dele, sai dela, sai dele, quando deveria dizer, sai de mim. Meu irmão, tu é uma peça difícil, viu? Eu sou uma peça que só Jesus é quem controla a gente, é quem sabe mexer com a gente. Não, eu sou bugio, nada, tu é descendente de Adão. Nós somos descendentes de Adão, mas Deus mandou Jesus para socorrer a gente. Deus não deu arma, que é a sua palavra. O temor a Deus é um freio. A oração faz você ter freio na língua, nos impulsos, nos sentimentos, na imaginação. A gente está vivendo a era do ninguém suporta mais ninguém. É o marido em casa com a esposa com o marido, com o filho. Só que quando chega na igreja, que senta na mesa de Deus, o Espírito Santo começa a dar o alimento que a tua alma precisa. Irmão, esse instinto que tem dentro da gente é tão difícil da gente não tolerar. Nosso pastor falou um dia aqui sobre tolerar, perdoar, dissimular. Às vezes no lar conjugal parece um terremoto de palavras contrárias, um agredindo o outro, arranhando o outro com palavras. E é isso que o inimigo quer. Aproveita seu instinto, seu temperamento, seus impulsos em todas as áreas da sua vida,
para fazer uma ferramenta contra você mesmo. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Só para terminar aqui, a gente passa ajudando os servos de Deus, e às vezes tem pessoas que têm um temperamento tão difícil que a gente fica, minhas palavras não resolveu, Jesus, tem misericórdia, como é que vai ser? Chega um casal brigando, ela com vontade de agarrar na garganta dele, e ele com vontade de decepar a orelha dela. O pastor enfrenta aquela coisa. Ele diz, irmão, tenha paciência. Não, eu não suporto vê-la. E ela disse, do mesmo jeito, eu querendo. Eu disse, sabe de uma coisa, eu não vou resolver nada de vocês. Não tem espaço para resolver, não tem caminho. Uma ira dessa, uma vingança dessa. Um querendo matar o outro, agarrar o outro pela garganta, rasgar a roupa do outro. Fala o seguinte, vão para casa, já que a senhora está em outra casa, vão para casa, passe essa semana, eu orar por ele, oro nada. Eu digo, está aí, essa é a nossa natureza. Mas eu digo, mas faça o seguinte, o obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.